Saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por este momento. Queremos compartilhar com os irmãos acerca da palavra de Deus. Queremos falar sobre Salmo 23, bastante conhecido da Igreja do Senhor, que diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. São apenas 6 versos que o salmista Davi fez esse hino, exaltando a Deus como um supremo pastor, um pastor que cuida, pastor que guia, que provê, é um pastor que faz maravilhas na sua vida. Ele tinha experiência como um pastor, pois ele era pastor de ovelhas, e ele quis mostrar um pastor superior a ele próprio, em relação a Deus. Deus como um pastor. E a gente serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Ele próprio, em João capítulo 10, versículo 11, Ele disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, Jesus, como um bom pastor, Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele falou também que conhece as suas ovelhas e Ele também seria conhecido por elas, porque elas ouviriam a sua voz, conheceriam a sua voz, a voz do Mestre. Mas aqui o salmista, ele teve uma grande experiência com Deus, tinha comunhão com Deus e falou acerca desse Deus poderoso, que não nos deixa só. Primeiro ele diz: o Senhor é o meu pastor. É a convicção que ele tinha na sua vida que Deus era o seu pastor. Não somente pastor como título, mas as características de um supremo, de um bom pastor, de um pastor que cuida das suas ovelhas. Então, quando ele diz: o Senhor é meu pastor, ele estava louvando a Deus com convicção. É a mesma coisa de eu dizer: o Deus Criador dos céus e da terra é o meu Deus, É a convicção. Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, meu pastor. É a convicção que nós temos que Ele é o supremo pastor, E nada me faltará, ou de nada tenho falta, Não falta nada, assim, em relação aos cuidados de Deus na nossa vida. Se eu tenho convicção que o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta, porque Ele supre as nossas necessidades. Ele, aqui nesse salmo, a gente vai ver o cuidado de Deus, cuidado do bom pastor, O Senhor como um pastor. O salmista tinha em mente Jeová Raá, O Senhor é o pastor, o Senhor como pastor, Jeová Raá. E que pastor é esse, que providencia, ele faz deitar-me, faz em pastos verdejantes, E a gente sabe que os pastos verdejantes é o alimento das ovelhas. Ele como um pastor e nós como ovelha, ele nos guia na alimentação correta, a alimentação certa para a nossa vida
espiritual, né? E Ele nos alimenta com a sua palavra. A sua palavra é um alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. A palavra de Deus nos dá saúde. Então Ele é o pastor que provê, né? Deus proverá, né? Que é Jeová Jireh, o Jeová Jireh. Ele proverá. É o Senhor que provê. E nesse salmo nós vemos a providência de Deus como pastor em levar, em guiar o salmista aos pastos verdejantes, em alimentar a alma, a vida do salmista, né? E ele sabia que só Deus tenha o alimento certo para a nossa alma. Porque quando Deus fala através da sua palavra, já vem com as vitaminas para a nossa alma e nosso espírito, para a gente caminhar muitos dias, né, pelo poder da palavra. Porque a palavra ela nos dá saúde, nos dá convicção para a gente prosseguir nesta caminhada, né? Então, é o pastor que alimenta a nossa vida, é o nosso Deus. Ele também é o pastor que nos guia, né? Ele como um guia, ele nos guia às águas tranquilas, né? Ele nos guia pelo caminho reto, pelo caminho certo, pelo caminho correto. E o Senhor, Ele também fez uma promessa, nosso Senhor Jesus, em conceder o Espírito Santo aos seus filhos, né? Ele disse que se eu não for, o Consolador não virá. E o Consolador, o próprio Jesus falou que Ele nos guiaria em toda a verdade, né? Ele nos guia em toda a verdade. E o Espírito Santo, em Romanos 8,14, diz que ele aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo, estes não são filhos de Deus. Então, nós, assim como Deus guiou o salmista às águas tranquilas, né, o Espírito Santo nos guia. E nós temos uma vida de paz, de tranquilidade, uma vida que possamos vencer, né, as lutas, as guerras, as dificuldades nas nossas vidas. Então Ele nos guia em toda a verdade, né? A ovelha ela é conduzida em direção à paz e à justiça por amor do seu nome, né? Pelo nome de Jesus, a gente é guiado. Nosso bom pastor nos deixou a sua gloriosa paz dentro de nós. João 14:27, deixo-vos a paz, né? A minha paz vos dou. Então Ele nos deixou esta paz que nos dá tranquilidade, que nos dá paciência, né? E a gente vence. O pastor é aquele que dá refrigério. Quando o salmista diz, refrigera a minha alma, né? Então, o Supremo Pastor, ele não só guia, não só provê alimentos, mas também refrigera a nossa alma. Em meio ao calor sufocante, o pastor procurava lugares altos, né, onde as ovelhas pudessem sentir e soprar, o soprar aconchegante, né, do vento suave nas alturas, né? E ela se sentia refrigerada. Então Jesus Cristo também nos refrigera a alma. Ele prometeu e enviou o Consolador para nos refrigerar a nossa alma, né? E a gente sente a sua presença.
podemos dizer também que o pastor, ele nos dá segurança, né? Ele nos alimenta, ele provê, ele guia, ele dá refrigério, mas também ele dá segurança. Quando ele disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E nesse sombra da morte, né? Porque o Salmo, a gente lê o Salmo, aí pensa que é só bênção, mas tem um momento do vale da sombra da morte, é um momento de aflições, um momento de luta, momentos de perseguições, momento de provações, né? E de doenças, enfermidades que sobrevêm para nós. E muitas vezes passamos pelo vale da sombra da morte. Mas a Bíblia diz, né, que o Senhor está conosco, não nos deixa. Né? Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Então o bom pastor, ele dá segurança à ovelha através de três coisas. Primeiro, através da presença, através da vara, né, nesse salmo, e através do seu cajado. Né, ele nos dá segurança através dessas três coisas. A sua presença, onde é que a gente vê a presença de Deus aqui? No Salmo 23. Quando o salmista louva ao Senhor com convicção, dizendo, porque tu estás comigo. Né? Então, quando ele diz, tu estás comigo, ele diz, eu sinto a tua presença. Tu estás na minha vida, tu estás no meu viver. Então, com a presença de Deus, né, o Jeová chamar, significa o Senhor estar presente. Com a presença de Deus, a gente pode prosseguir. Né? A presença de Deus nos fortalece, nos anima, nos capacita, nos dá segurança, nos dá convicção, né, que Deus está conosco e não nos abandonou. Quando sentimos a sua presença, né, e nos alegramos em meio à dificuldade. E o salmista, ele tinha experiência, mesmo em momento de sofrimento, ele chegou a falar, por que te abates, ó minha alma, dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então ele sabia que, através do louvor, através de ele exaltar a Deus no louvor, ele sentiria a presença de Deus, e a tristeza, e a angústia, né, e a perturbação sairia, porque a presença de Deus, ela nos conforta, nos alegra, nos anima, em meio às aflições, em meio às dificuldades da vida. Então, podemos ser guiados, ser vitoriosos, através da presença de Deus. Né? Estaremos seguros através da presença de Deus. Através de sua vara também, né? Nos dá segurança. Em hebraico, vara é shaber, um instrumento de defesa usado pelos pastores de ovelhas para afugentar os lobos. Né? Se utilizava essas varas. Os leões, ursos, né? Eram uma espécie de bastão, não muito longo, porém muito resistente. As ovelhas eram contadas passando por debaixo da vara. Né? A Bíblia relata em Levítico 27:32. A vara representa a autoridade e o poder do Senhor. É o poder do Senhor. Hoje, que põe o leão em retirada, o nome de Jesus. Né? O nome de Jesus tem poder para afugentar o inimigo das nossas almas. O nome de Jesus é poderoso. E a vara também servia para as ovelhas não saírem do caminho, para as ovelhas ficarem juntas, né? Ficarem unidas, não se dispersar. E era usado também a vara. Então o Senhor, ele tem o seu momento que ele usa
a vara, mas ele usa com amor, ele usa para o nosso bem, ele usa para estarmos unidos, ele usa para estarmos em comunhão, ele usa a vara, para nos livrar do mal. Então, através do seu cajado, segundo Mateus Henry, o cajado é um instrumento distinto da vara, diferente da vara. Enquanto esta era mais curta, a vara era mais curta, o cajado era mais comprido e delgado, podendo ser até curvado. Com ele o pastor guia as ovelhas, levanta as que estão cansadas, trazendo para junto de si. E Jesus, como nosso pastor, cuida de nós, como o cajado do seu amor. Quando estamos fracos, ele nos fortalece, ele nos anima, ele nos ajuda nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, o cajado também tirava aquelas ovelhas que caíam, talvez na lama, no buraco, e o pastor utilizava o cajado e tirava as ovelhas. Então, nós vemos aqui o cuidado de Deus, a providência de Deus nesse salmo de Davi. Também, no salmo, nós vemos Deus como um hospedeiro divino, aquele que hospeda em sua casa, aquele que cuida, que prepara alimento, prepara uma mesa para o visitante, aquele que unge o visitante. Naquela época, o hospedeiro, ele quando vinha um visitante, ele ungia, ele lavava os pés dos visitantes, dos viajantes, e hospedava na sua casa, cuidando e preparando alimento para as pessoas que vieram visitar, que vieram de longe. E Davi fala Deus aqui como hospedeiro, no versículo de número 5 e o versículo de número 6. Quando ele diz, preparando uma mesa perante mim, prepara uma mesa. Essa mesa fala de banquete, fala da casa do banquete, glória a Deus, fala de culto, de ações de graças, de agradecimento. Então, o Senhor prepara banquete na presença dos nossos inimigos. Que inimigo é esse? Aquele que não queria ver seu bem, não queria ver a sua prosperidade, não queria ver você crescer, espiritualmente, quem sabe no trabalho. Mas o Senhor prepara uma mesa perante o inimigo, para que eles vejam a glória de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus na sua vida, através da sua providência. E ele prepara a mesa perante os inimigos, na presença dos inimigos, para que aquele que não queria ver o seu bem veja o que Deus fez na sua vida. Aquele que não queria ver a sua prosperidade, veja o que Deus fez na sua vida. Então o Senhor é aquele que nos leva à sala do banquete, diz a palavra de Deus. Ele nos leva à sala do banquete. Em Cantares capítulo 2, versículo 4, fala sobre a sala do banquete, que ele nos leva, ele nos guia para ali. Glória a Deus. E também Provérbio 15:15, o que tem o coração alegre tem um banquete contínuo. Quando o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, como hospedeiro, preparando a mesa na presença do inimigo e ungindo a nossa cabeça com óleo, ele nos dá o Espírito Santo, ele nos unge, Então fala de unção, Quando diz unge a minha cabeça com óleo, fala de unção. E a gente sabe que a unção representa o Espírito Santo
na nossa vida. Então, quando nós somos recebidos pelo Senhor, Ele nos acolhe, Ele prepara, né? Ele cuida de nós, Ele nos recebe com amor e nos unge, né? Com a unção do seu Espírito para que possamos prosseguir. Né? Em Lucas capítulo 7, versículo 46, o Senhor repreendeu Simão, certo Simão, né? Que ele veio na casa dele, mas ele não ungiu, não recebeu o ósculo santo, nem nada. E a mulher estava ali chorando, derramando unguento e se enxugando com o cabelo, né? Mostrando aí que ela ungiu os pés de Jesus, mas quem deveria ungir era Simão, que Jesus estava como visitante ali na casa de Simão. Ele deveria ungir. E Jesus, ele falou com Simão, né, repreendendo Simão. Então, Deus como hospedeiro, Ele faz isso conosco, né? É maravilhoso. E também o cálice transborda, o teu cálice transborda. Cálice transbordante é vida com abundância, né? É bênçãos sem medidas nas nossas vidas, né? E não existe maior bênção do que a nossa salvação. Não existe maior bênção de que temos Deus na nossa vida. Sentimos a presença de Deus, o gozo, a alegria, melhor que prata, melhor que ouro, melhor de qualquer riqueza, melhor do que tudo é saber que Deus está conosco, né? Deus está com você, né? Você tem aquela convicção, sinto Deus na minha vida, é muito bom, né? É bom demais, glória a Deus. Então a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, né? Deus é bondoso e é misericordioso. É um dos atributos de Deus, né? Deus é bondoso, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Em qualquer circunstância que a gente passe da nossa vida, Deus continua sendo bom. Mesmo Ele nos atendendo ou Ele não nos atendendo, né? Porque Deus faz o que Ele apraz. Nem tudo o que Deus pode fazer, Ele quer, né? Mas tudo o que Ele quer fazer, Ele faz, né? Tem coisa que Deus pode realizar, mas não quer realizar. Então Ele continua sendo Deus e Senhor e bondoso, né? Deus não é obrigado a fazer. Mas agora, tudo que Ele quer fazer na minha e na tua vida, não há quem possa impedir, não há barreira, não há monte, não há obstáculo. Se estamos debaixo da vontade de Deus, tudo acontecerá com o querer de Deus, com a vontade soberana de Deus, porque Deus é bom, a sua bondade, a sua misericórdia. E assim como Deus é bondoso, esse atributo, a gente também temos que seguir os atributos, né, de Deus. Podemos possuir, né, alguns atributos que pertencem a Deus com o fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito fala que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então nós temos aí a benignidade e a bondade, né? A longanimidade, que também é atributos divinos, mas que também o Espírito Santo na nossa vida faz a gente frutificar esses frutos, né? Desejar o bem do nosso próximo, fazer o que é bom, fazer o que é correto, ser paciente, ser tolerante muitas vezes para com outras pessoas. E isso o Espírito Santo, ele nos ajuda, né, a nós fazermos isso. E a misericórdia de Deus também. Fala sobre a bondade e a misericórdia. Misericórdia é ter compaixão, a pessoa sentir a miséria do outro, né? Socorrer. E a misericórdia é muito forte. Deus é um Deus misericordioso. Ele é tão misericordioso que nós estamos aqui falando da bondade de Deus, onde não merecíamos,
mas Deus usou de misericórdia, de bondade para conosco, né? Teve compaixão da nossa alma e nos resgatou e nos salvou e nos transformou pelo poder do seu Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, né? E é interessante que devemos também seguir a misericórdia, né? Seguir o exemplo de Deus, o exemplo de Cristo. O próprio Jesus falou: bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Eu quero alcançar misericórdia, mas não uso de misericórdia, não vou alcançar misericórdia. Mas bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E se você ler em Tiago, capítulo 2, versículo de número 13, diz que o juízo de Deus é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, porque a misericórdia triunfa do juízo, né? Quer dizer, a misericórdia é acima do juízo, né? Suplanta. Quem tem quem usa de misericórdia, quem usa misericórdia para com seu irmão, o juízo não tem poder sobre ele, porque ele é misericordioso, né? Agora, aquele que não usa de misericórdia, o juízo vai ser sem misericórdia, né? Então, tenha misericórdia dos seus irmãos, tenha misericórdia, né, daqueles que precisam de ajuda, precisa de uma mão amiga, né? Tenha misericórdia, porque tu alcançarás misericórdias quando tu executa a misericórdia, quando tu praticas a misericórdia, né? A misericórdia de Deus é tão grande que enquanto visita a maldade dos pais nos filhos, até a quarta geração, ele faz misericórdia em milhares de gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 6. Deus é misericordioso e passivo. Salmo 103, versículo de número 8. A misericórdia de Deus é tão grande que se eleva até os céus. Salmo 57, versículo 10. E dura para sempre. Salmo 100, verso 5. Nós, hoje, pela graça de Deus, contamos com esta misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, estaríamos destruídos, consumidos. Mas agradecemos a Deus pela sua infinita misericórdia. Que possamos guardar a santa e a gloriosa palavra de Deus, né? E sabendo que Jesus é o nosso pastor, que nos conhece, somos ovelha do seu aprisco. Foi ele, não nós, quem nos fez filhos seus, né? E ovelha do seu pasto. Que Deus abençoe.